Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, desta vez para falar da dinâmica atmosférica, um tema muito interessante e recorrente nos vestibulares. Clima. Vamos então entender algumas questões importantes. Quando nós falamos em atmosfera, estamos falando de quê? De uma camada gasosa que envolve o planeta Terra. Ela é importante para a vida na Terra de forma extrema. Por quê? Primeira questão. Ela serve para nos proteger de possíveis impactos de corpos celestes, como, por exemplo, os meteoros. Devemos também entender que ela serve como um elemento que mantém a Terra protegida do processo de irradiação, onde a manutenção do calor é uma forma de manter as temperaturas da superfície terrestre. Já imaginou as oscilações que nós teríamos de temperatura entre os dias e noites se não fosse essa camada gasosa? Então ela acaba favorecendo um efeito de estufa natural, mantendo variações térmicas que permitem a vida na Terra. Devemos então observar a imagem que colocamos para você. Olha só, nós temos camadas que vão variar de onde? Tomando como referência a variação altimétrica, em metros e ou quilômetros, onde vamos identificar a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. Como você pode observar na imagem, da menor para a maior altitude. A maior parte dos fenômenos climáticos vão ocorrer na troposfera, que em média atinge até cerca de 10 quilômetros de altitude. Por que em média? Porque nos polos essa altitude ela gira em torno de 3 a 4 quilômetros. E a altura do Equador ela pode chegar até 16 ou 17 quilômetros de altitude. Uma outra camada de grande importância é a estratosfera. Por quê? Nela encontramos a camada de ozônio, que vai servir como um filtro solar para nos proteger dos raios ultravioleta, tão temidos por provocar câncer de pele. Então essas duas camadas iniciais são aquelas em que temos a ocorrência de 90% dos fenômenos climáticos. Desta forma, você deve ter muita atenção para essas camadas que compõem a atmosfera, em especial a troposfera e a estratosfera. Vamos então observar uma outra questão sobre esse tema, que é a variação de temperatura. O que aprendemos desde os primeiros anos escolares? Quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Isto é fato, principalmente na troposfera. Porque nós vamos ter uma condição de elevação da altitude e de redução da temperatura em razão do ar estar cada vez mais rarefeito. Porém, na estratosfera ocorre o aumento da temperatura e não a queda, exatamente porque serve como um filtro solar, promovendo uma absorção de energia, ou seja, um aquecimento do ar. Então o comportamento é de aumento e não de queda. Assim sendo, devemos observar que, logo imediatamente a ela, temos a mesosfera e a temperatura volta a cair, chegando até menos 95 graus. O que você vai então concluir? Que a temperatura na atmosfera ela é variável, podendo diminuir e ampliar conforme as propriedades que compõem cada camada. Assim, é correto afirmar que temos variações térmicas à medida que ampliamos a altitude, sendo que esse comportamento térmico não é homogêneo. Ele varia conforme cada uma das camadas em razão de sua composição gasosa e do tipo de gás que a compõe. Devemos ainda lembrar que as camadas têm terminologia fera, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Porém, entre elas, existem áreas de transição, que vão ser identificadas com pausa, tropopausa, estratopausa. Opa, vamos verificar isso em outra imagem. Olha só, nós temos a camada com terminologia fera
E entre a troposfera e a estratosfera, nós temos o quê? A tropopausa. Entre a estratosfera e a mesosfera, temos a estratopausa. Veja, camadas, terminologia fera. Entre camadas, faixas ou zonas de transição, terminologia pausa. Por quê? As camadas são homogêneas em termos de composição e comportamento térmico. Já as faixas de transição ou zonas atmosféricas, elas têm um comportamento heterogêneo. Por quê? É uma área de transição entre camadas. Então lembre-se, no vestibular se lhe pergunta sobre camadas, terminologia fera. Se pergunta sobre zonas atmosféricas, terminologia pausa. Camadas e zonas. Cuidado com essa distinção. Muita atenção, mas normalmente o vestibular vai cobrar as camadas, em especial as duas primeiras, onde nós temos o quê? A ocorrência dos fenômenos climáticos e as variações do tempo. Lembrando sempre que tempo é uma condição de momento. Está frio, está quente. Tempo. Já o clima é uma condição duradoura, fruto da repetitividade das condições do tempo de uma dada região. Assim eu tenho um clima quente e úmido, um clima frio e seco, que se repete anualmente. Mas o tempo, não, é extremamente variável. Por isso é uma condição momentânea, não é uma condição duradoura. Logo, fazemos a previsão do tempo, não fazemos a previsão do clima, exatamente porque o tempo pode variar ao longo do dia, já o clima será o mesmo. Assim, vamos falar em amplitudes térmicas, onde eu posso ter máximas e mínimas, períodos secos e chuvosos. A mínima do dia será 10 graus, a máxima será de 25 graus. Eis a previsão do tempo para as diferentes regiões, que você vê todos os dias nos jornais. Dito isso, eu aguardo você para o nosso próximo encontro. Muito esclarecedor e sempre ilustrativo. Um grande abraço.